Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava no tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos, multidões doentes inválidos, cegos, coxos, paralíticos, esperavam pelo mover das águas. Porque o anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque, depois disso, ficava curada. Um dos homens que se achavam ali estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando temos de chegar lá, sempre entra um antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Porém, era sábado, quando esse milagre foi realizado. Por isso, os líderes judeus acharam ruim e disseram ao homem que tinha sido curado: disse, você não pode trabalhar no sábado. Pela lei, não é permitido carregar essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou falou: pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe mandou pegar a maca e andar? Perguntaram eles. O homem que havia sido curado não sabia quem era Jesus. Havia desaparecido entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: agora você está curado. Não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Então o homem foi procurar os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus que havia curado. Vou pedir ao Breno colocar o tema aqui: o milagre no tanque de Betesda, por favor. A palavra de Deus. Aproveitando a palavra Betesda, significa casa de misericórdia. Jesus teve misericórdia com a vida daquele homem que estava sofrendo há 38 anos. No primeiro versículo, que estava dizendo que estava em festa, nós entendemos que, no mesmo instante que estamos aqui cultuando o nome do Senhor Jesus, é um motivo de festa, de adoração ao nome do Senhor Jesus. E tem muita gente lá fora passando necessidade, dificuldade, enfermo, lesionado. E temos que agir. Não podemos ficar parados. No versículo 3 e o 4, estamos enfermos, muitos enfermos naquele tanque de Betesda, esperando por um milagre naquele suposto tanque, que supostamente acontecia um milagre quando o anjo descia. Só que não é relatado na Bíblia, né? Diz que são boatos, crendices sobre esse milagre que acontece. Não tem nenhuma certificação, nenhuma prova desse milagre. E muitas das vezes nós esperamos um milagre através do tanque, através de um anjo, e sabemos que o maior motivo de milagre acontecer em nossas vidas, na vida de cada um de nós, é Jesus Cristo. Porque no instante Jesus estava naquela festa, ele sentiu no coração de ir lá naquele tanque de Betesda, junto com os discípulos, procurando alguém muito especial. E falou para os discípulos: é aquele homem ali, ó. Os discípulos perguntaram assim: Senhor, qual homem? Aquele que está deitado ali naquela maca. Foram até ele. Jesus, se aproximando daquele homem, Jesus
se aproximou daquele homem, naquela maca, e se abaixou. O tocou, perguntando: queres ser curado? E no mesmo instante aquele homem olhou para Jesus: eu não tenho ninguém que me possa ajudar a ir até esse tanque. Mas Jesus pergunta: eu não te perguntei, não quero saber do seu grau de escolaridade, não quero saber do seu parentesco, mas quero saber se você tem certeza do milagre que você quer. Porque muitas das vezes a gente procura uma bênção, uma vitória, e a gente continua na mesmice, na vida de pecado, não mudando. E também a gente às vezes aceita aquela bênção, a gente está preparado, outras vezes não. E será que a gente muda alguma coisa? Será que a gente muda aqui no coração? Não adianta te dar uma bênção, Jesus te dá uma bênção nesse momento e você continuar não sendo humilde com o seu irmão, fazendo fofoca, tendo contenda. E muitas das vezes ganha a bênção e a gente continua na mesma vida. E a vida da gente continua a mesma. E a gente ganha, mas a gente perde. Mas Jesus tornou a insistir: quer ser curado? Jesus pergunta nessa noite. Eu não sei o propósito de cada um nessa noite. Jesus pergunta: quer ser curado? Basta ter a fé. A fé é a confiança do Espírito de Deus. Pela mansidão da voz de Jesus Cristo, falar com o homem há 38 anos esperando aquele milagre acontecer. Muitas das vezes a gente perde tempo naquele instante, dias, semanas, anos e nada. Mas a gente também precisa se mexer. A gente também precisa agir. Não adianta a gente ficar de braços cruzados. Devemos tomar a decisão de querer mudar completamente. Jesus é a solução para cada um de nós. E naquele mesmo instante, Jesus perguntou a ele: quer ser curado? Ele olhou com aquele semblante para Jesus. Maravilhoso. Jesus falou: pegue a sua maca e levante. No mesmo instante, aquele homem se encheu as pernas dele de volta. Depois de 38 anos. Muitas das vezes, nós estamos sofrendo porque agimos errado. Não sabemos o que pensar na hora. Não sabemos o que fazer de mudar a nossa vida. Mas eu quero mudar de vida. Quem quer mudar de vida? Quem quer melhorar de vida nessa terra? Tudo é passageiro aqui. Mas as bênçãos do Senhor são eternas. A graça do Senhor é eterna. Daquele mesmo instante que aquele homem tocou suas pernas, sentiu, ele levantou, pegou a sua maca e adorou o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Abraçamos Jesus naquele momento de agradecimento. E depois Jesus se retirou junto com os discípulos. Os judeus lá para experimentar milagres e transformações de nossas vidas. A quarta é que Jesus é a verdadeira fonte de cura. O tanque de Betesda simboliza esperança de cura, mas o paralítico nunca conseguiu entrar nele. No entanto, Jesus curou instantaneamente, sem depender de água. Isso nos ensina que a solução para nossas dificuldades não está em métodos humanos, mas na confiança em Deus. A quinta é sobre a necessidade de transformação espiritual. Após curá-lo, Jesus advertiu: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Isso mostra que não basta somente a cura física, e sim é essencial buscar uma vida de retidão e comunhão com
Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Muitas das vezes, nesse momento que está, como posso dizer, reverente o sábado, a religiosidade, nos proíbe algumas coisas naquele tempo. Mas para Deus nada é impossível. O homem até conseguiu o possível, mas para Deus nada é impossível. Muitas das vezes a pessoa te quer ter bem, mas não quer ser melhor do que ela. Muitas das vezes não quer que você cresça no seu trabalho, não cresça na vida, ficando com inveja. E vemos isso, infelizmente, no meio da igreja, lá fora, no trabalho. Não podemos depender de homem, o homem é falho, Deus é perfeito. Aleluia. E sabemos que não podemos ficar assim, desse jeito, parados, ser humilhados. Muitas vezes a pessoa fala assim para você: fica aí, não sai daí não, fica com inveja de você, fica aleijado espiritualmente, para de elogiar. E a pessoa segue em frente ali, com inveja, seu irmão, do seu irmão. Mas não é isso que nós queremos. Temos que seguir em frente, levantar a nossa cabeça, de onde vem o nosso socorro e a nossa salvação de Jesus Cristo. Não podemos depender nem do homem, porque a religião em si não salva ninguém. O único que salva, que liberta, é Jesus Cristo. O único Salvador, Consolador de nossa fé. Basta nós se arrependermos dos nossos pecados, que com certeza nos vai perdoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É proibido trabalhar no sábado, mas para a religião, para Deus, não é dessa forma. O milagre pode acontecer hoje, amanhã, depois, não importa o dia. O milagre é hoje. Não siga o homem, siga Jesus. E aqueles judeus perguntaram: quem te mandou pegar essa maca? É proibido trabalhar. E eu não sabia o nome de Jesus, porque naquele momento da multidão, Jesus se retirou para evitar alvoroço. E nós sabemos que Jesus é maravilhoso e a multidão cada vez mais seguindo Ele. E ele falou que não sabia quem era aquele homem. E mesmo assim, ele falou para os judeus, ele falou para mim: pegue a sua maca, levante e ande. Eu obedeci, mesmo não vendo, não sabendo quem era Jesus, mas eu obedeci a tua palavra. A obediência do Senhor, em primeiro lugar, conquistar a vitória é a obediência. E nós aprendemos cada vez mais a palavra de Deus, como o pastor tem falado para a gente. A primeira coisa para conquistar uma vitória, para conquistar o céu, é a obediência à palavra de Deus. Porque a palavra que liberta, cura e transforma. Aleluia. Depois disso tudo, Jesus encontrou com esse homem e falou para ele: não peques mais, para que não venha algo pior. Porque muitas das vezes a gente ganha vitória e de repente a gente cai de novo e vamos como era antes. Não podemos permitir isso em nossas vidas. São muitos ensinamentos que Jesus fala nos nossos corações, muitas mudanças que Jesus faz. E ele parou para os judeus, todos os judeus aqui no lugar: aquele que me mandou pegar a minha maca, levantar e andar, foi Jesus Cristo, o qual eu viver para ele, seguir ele e caminhar com ele até o fim. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes ele, o testemunho que ele pode dar é aquela maca. A maca representa a glória de Deus, a glória do Senhor. E tem vez em quando a gente fala: você não tem testemunho para falar? Tem sim, nós temos, cada um tem um testemunho diferente. Mesmo não sabendo falar,
mas tem a salvação em Cristo Jesus. O nome escrito no livro da vida é o único milagre que Jesus fez em nossas vidas. Eu sou o milagre. Eu fiquei 5 dias no hospital. Isso é um testemunho. Eu não morri naquele acidente. Misericórdia do Senhor. Eu tive a segunda chance de vida. Eu estou falando isso porque sentindo meu coração de novo. Esse testemunho que o Senhor fez na minha vida. A misericórdia do Senhor. O médico naquele dia falou para mim: você vai ter que ficar mais uma semana nesse local, nesse hospital, internado até melhorar. Mas não, em 5 dias eu tive alta e fui para a minha casa. Pude me recuperar. Estou aqui provando, testemunhando que eu sou um milagre. Você é um milagre do Senhor. A vida do Senhor. Cada um recebe um milagre pela sua infinita misericórdia de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é abençoado por cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. E ele continua dizendo: aquele que me curou me mandou seguir, me ordenou. E uma coisa que eu vou obedecer ao Senhor. E no mesmo instante daquele milagre, ele vem na vida daquele homem e pode trazer na sua vida. Não importa o tempo que demore, não importa o tempo que está, se você está passando, você está vivendo, mas o milagre vai acontecer. A fé move montanhas. Muitas das vezes a gente está no fundo do poço, mas se a gente olhar para o alto, está o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Ele é a luz do mundo, a salvação de cada um de nós. Para a honra e glória do Senhor Jesus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu separei aqui, irmãos, são 5 itens aqui de lições sobre o campo de Betesda. A primeira lição que o Senhor nos ensina é aprender sobre a compaixão de Jesus ao matar o sofrimento do homem paralítico. Destacamos o cuidado e a prontidão de Jesus em aliviar o sofrimento daqueles que clamam por ajuda. A segunda lição fala o desafio, a religiosidade ao realizar a cura no sábado. Jesus desafia as normas das religiões estabelecidas. Isso nos ensina que a misericórdia e o amor de Deus muitas das vezes transcendem as tradições. Terceira, o papel é transformador da fé. A fé paralítica é fundamental para a sua cura. Jesus destaca a importância da fé como elemento essencial para agir de Deus. Essa lição nos leva a refletir sobre como muitos milagres que aconteceram e continuam acontecendo. Mas para isso, precisa de uma coisa: a fé. A fé move montanhas. Sem a graça de Deus não somos nada, com a graça de Deus somos vencedores do bem de Cristo. O inimigo muitas das vezes usa aquela pessoa para te desanimar, te deixar no chão, te deixar derrotado. Mas não aceite. Não aceite o mal do Senhor. Aceite sim Jesus. Aceite a liberdade, a provisão de Deus. Muitos já receberam milagres em suas vidas. Naquele tempo também, continua Deus operando. Não podemos nos desfriar da fé. Temos que nos fortalecer, nos alimentar da palavra, nos consagrar ao Senhor. Como aquele homem que teve a fé no momento da mansidão da voz de Jesus Cristo, falando com ele que quer ser curado. Ele disse sim naquele mesmo instante. E o milagre aconteceu na vida dele. Uma simples palavra, basta uma só palavra do Senhor Jesus Cristo, a minha, a nossa vida a mudar. Glorificado seja o teu nome para todos sempre, Senhor Jesus. Agradeço muito ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estar aqui falando com os irmãos para essa segunda vez, pregando a palavra do Senhor Jesus. Porque a gente não pode trazer a palavra de qualquer maneira. Temos que
está louvando ao Senhor Jesus, com o louvor aqui, eu gostaria que meus irmãos pudessem me ajudar a ficar de pé. Vou colocar isso aqui. É um louvor um pouquinho difícil, mas vamos me ajudar aí, irmãos. O milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia, Jesus. Aproveitando essa oportunidade, fazer um apelo aqui a você que não ainda aceitou a vida de Jesus no seu coração. Eu faço um apelo aqui, nesse momento. Você sentiu o toque da palavra de Deus no seu coração, pela infinita misericórdia do Senhor. Você vem aqui na frente.